Eu quero introduzir esse assunto aqui falando um pouquinho sobre os nomes que são atribuídos a esse personagem que popularmente nós chamamos de o Anticristo. Então, eu vou listar aqui alguns nomes para vocês e eu vou deixar para a gente ir conversando junto acerca destes nomes. Por exemplo, quando a gente olha para o Anticristo, nós vamos ver que lá em Gênesis ele já começa a ser apresentado através da descendência da serpente. Todas as referências vocês vão ter aqui para depois poder ler na sua Bíblia. Além disso, vocês vão perceber que ele também é chamado por Isaías, o profeta messiânico, aquele profeta que tanto falou sobre o Cristo, o ungido que haveria de vir. Ele também profetizou muito acerca do anticristo, ou seja, o falso ungido que viria. Então, Isaías vai chamar ele de o maligno. Também vai chamar de o rei da Babilônia. Isaías ainda chama de o dominador da terra, ou o pérfido, o destruidor. Tem um outro nome que depois eu vou mostrar para vocês, que é o assírio. Isaías também usa muito esse termo, o assírio, mas que dependendo das escrituras que você tiver, da versão bíblica que você tiver, você vai ver que Isaías vai ser traduzido para nós como a Assíria, em vez de o assírio, o personagem. Além disso, nós vamos ver que Daniel, o profeta Daniel, vai chamar ele de o chifre pequeno. Daniel fala muito sobre esse personagem, o chifre pequeno. Daniel chama ele de o rei cruel, mestre de intrigas, de o homem vil, o príncipe que virá, o assolador, o rei do norte, aquele que planeja o mal contra o Senhor. Até aqui são títulos dados por Daniel. Aquele que planeja o mal contra o Senhor, o rei de Nínive, o perverso, são títulos agora que vão ser usados pelo profeta Naum. Ezequiel vai chamar ele de Gog, o rei de Magog. Zacarias vai chamar ele de o pastor insensato. Mateus vai chamar ele de o abominável da desolação, no discurso escatológico de Jesus. Paulo vai chamar ele, em Tessalonicenses, de o homem do pecado, o filho da perdição, o perverso. João vai chamar de o anticristo. E é por isso que hoje nós chamamos de o anticristo, porque foi um dos títulos que mais ficou popular, que mais se destacou. Mas João chama ele não apenas de o anticristo, mas de o mentiroso, o enganador. E ainda em Daniel e Apocalipse, ele vai ser chamado de a besta, o falso profeta, ou o oitavo rei. Isso aí, o oitavo rei. Então percebam que existem muitos títulos que estão sendo atribuídos a esse personagem, o anticristo. A primeira coisa que eu quero começar destacando aqui, irmãos, embora nesses primeiros tópicos eu quero ser bem breve, porque eu quero gastar o tempo a partir do segundo ou terceiro tópico do nosso estudo de hoje, tá? Então, nessa breve introdução, eu quero mostrar para vocês os vários nomes que são atribuídos a esse personagem que nós popularmente chamamos de o anticristo. Por quê? Cada um destes nomes, eles estão revelando algo acerca do anticristo. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente estuda acerca de Deus, o grande eu sou, vocês vão perceber que nas escrituras, Deus, ele vai ter vários nomes, porque cada um desses nomes, eles revelam uma face de quem Deus é, revelam algo acerca de Deus. Quando a gente fala do anticristo, ele também recebe vários nomes nas escrituras porque revelam o seu caráter, revelam a obra que ele há de fazer, revelam quem é esse personagem. Por isso, quando a gente vê títulos como a descendência da serpente, o descendente da serpente, o maligno, o rei da Babilônia, o dominador da terra, o pérfido, o chifre pequeno, um rei cruel, mestre em intrigas, homem vil, o príncipe que há de vir, assolador, o rei do norte, aquele que planeja o mal contra o Senhor, o rei de Nínive, o perverso, Gog, o rei de Magog, o abominável, o homem do pecado, filho da perdição, perverso, mentiroso, enganador. Todos esses títulos, eles estão revelando o caráter do anticristo.
Quando são atribuídos pelos profetas nomes, como, por exemplo, o rei da Babilônia, outros títulos, como, por exemplo, o chifre pequeno, que sai lá do bode. Quando vocês veem títulos como o Assírio, que a gente vai ver mais à frente, eu não botei nessa lista. Quando vocês veem outros títulos como o rei de Nínive, vocês vão perceber que está mostrando para nós personagens que a gente deve olhar para eles na história, porque a gente vai ver características que apontam para o anticristo. Então, sim, os nomes que são trazidos, eles são importantes, porque essas passagens que eu listei para vocês, elas têm um contexto, e esse contexto onde esses nomes estão inseridos, eles também falam muito acerca de quem será esse personagem e do que ele fará, e qual o fim que está reservado para ele. Entenderam, irmãos? Então, espero que vocês entendam e possam fazer muito uso de toda essa lista que eu deixei para vocês, para que aumente a compreensão da revelação que vocês têm acerca deste assunto, o homem do pecado, né? O anticristo, esse chifre pequeno. Então, só para vocês entenderem, para a gente finalizar essa primeira parte, onde a gente fala dos nomes que são atribuídos ao anticristo, vocês vão entender que o anticristo, ele recebe esse título que ficou popularmente conhecido. Por quê? Porque esse título, o anticristo, ele vai retratar duas das principais características desse personagem, que recebe muitos outros títulos nas escrituras. Quais são essas características? Esse termo, o anticristo, vindo do grego, ele denota duas questões. A primeira delas é que ele vai ser contra Cristo. Ele vai ser um opositor a Cristo. Ele vai se opor. Tanto que vocês vão ver que a Bíblia diz que ele se oporá contra tudo que se chama Deus. O segundo ponto é que esse termo, o anticristo, ele também fala não apenas daquele que se opõe a Cristo, aquele que é contra Cristo, mas também fala daquele que se coloca no lugar de Cristo. E por isso vocês vão encontrar nas escrituras dizendo que ele vai se colocar como Deus, querendo ser adorado e receber adoração como Deus. Então, em primeiro lugar, ele é um opositor a Cristo, e em segundo lugar, ele é um personagem que vai se colocar no lugar. Tá? Por isso, o termo o anticristo é um dos termos pelo qual ele ficou popularmente conhecido. Embora nas escrituras, como a gente viu, ele receba muitos outros títulos muito importantes, relevantes e que revelam quem esse personagem é e o que ele fará. Algo importante a se declarar acerca do anticristo, irmãos, é textos como, por exemplo, João. João, quando ele fala do anticristo, ele vai destacar algo muito importante. Olha só o que João diz. E todo o espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito. Gravem essa palavra, o espírito do anticristo, o qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. O que eu quero destacar aqui, irmãos, e que eu acho muito importante? Quando a gente fala do anticristo, nós precisamos entender que esse termo, o anticristo, ele não é aplicado somente ao personagem o anticristo, esse personagem escatológico que se levantará no tempo do fim. Esse título, o anticristo, ele também vai ser utilizado para falar do espírito do anticristo. Em primeiro lugar, o espírito que já agia nos tempos de João. João, ele declara, né, que aquele que nega que Jesus veio em carne, esse é o espírito do anticristo. E ele declara que já está no mundo. Então percebam que o anticristo, ele é, em primeiro lugar, um espírito que já está atuando no sistema mundano. Em segundo lugar, o espírito do anticristo, ele também é usado, esse termo, para retratar e falar de todos os falsos profetas. Por isso vocês vão ver que em vários textos, em outros textos, João ele vai dizer que nos seus dias já haviam surgido muitos anticristos, no plural, muitos anticristos tinham surgido. Por quê?
Porque todo falso profeta que se levantou no decorrer da história era considerado um anticristo, ou sobre quem repousava o espírito do anticristo. Muitos desses personagens que a gente citou, como Nero, como Hitler, como muitos outros, eles também foram, de certa forma, anticristos nos seus dias, porque sobre eles repousava o espírito do anticristo. Muitos dos pregadores hoje que negam a divindade de Jesus, ou que negam que ele veio em carne, são também anticristos, porque eles negam que o Cristo veio em carne. Percebam que João, nos seus dias, ele já combatia anticristos, porque nos seus dias já haviam seitas que negavam que Jesus veio em carne. Eles diziam que o espírito era bom, mas a matéria era má. Então Deus não podia se fazer carne, não podia vir numa matéria física. E João, ele vai combater essas heresias dizendo, olha, cuidado que quem nega que o Cristo veio em carne, sobre ele não está o Espírito de Deus, mas está o Espírito do Anticristo. Entenderam? Então percebam que isso já acontecia. Então sempre que a gente usa esse título, o título de O Anticristo, nós precisamos entender que ele trata do espírito do anticristo que atua no mundo, no sistema que hoje já está em andamento, mas ele também trata dos falsos profetas sobre quem está o espírito do anticristo e também trata sobre o personagem escatológico que vai se levantar no tempo do fim por ocasião da consumação de todas as coisas. Esse último personagem, sim, eu creio que será um homem que ele vai ser, sim, uma pessoa que vai estar presente no cenário escatológico, tá? Então, gravem isso. O Espírito, o Anticristo, ele fala dessas três questões. O Espírito fala de todos os falsos profetas que se levantaram e também fala do iníquo, que se levantará no tempo do fim.